Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa. E como vocês sabem, já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo, então se inscreve, ativa as notificações pra vocês ficarem ligados toda vez que eu subir vídeo novo. Aproveita e me segue nas redes sociais, você tem que me acompanhar por lá também. Vou deixar tudo aqui na tela, então me acompanhe por lá. Deixa o like aqui no comecinho do vídeo que me ajuda muito mesmo na divulgação, então não esquece. E antes de começar o caso de hoje, eu quero dar uma dica pra vocês que é muito legal, que é o aplicativo You Tradutor. E esse aplicativo é uma ótima dica para quem quer melhorar o inglês ou quem vai viajar e assim, na hora precisa de uma ajuda ali rápida com algumas palavras. Então ele é ótimo para ajudar vocês a incrementar o inglês sem gastar nada. Isso porque ele é um aplicativo gratuito que tem vários vídeos e artigos diários que vão ajudar muito vocês. Hoje ele também conta com o dicionário Oxford incluso, que também ajuda muito na pesquisa de palavras, significado de palavras. E também traduções offline, o que é ótimo porque às vezes você tá na correria, você não tem internet, você consegue usar o aplicativo. E para utilizar algumas dessas funções que eu citei, basta baixar os pacotes disponíveis no aplicativo. E uma das funções que eu mais gosto, tenho certeza que vocês vão amar, é tradução por voz. Então você consegue falar uma frase ou uma palavra e na hora ele traduz. Ou até mesmo de alguma outra coisa, tipo de um filme, de uma série, qualquer coisa assim, na hora ele traduz para você. E não só em inglês, ele tem vários outros idiomas no aplicativo também. E outra função que eu amo também e que é extremamente prática para o dia a dia é a função tradução mágica. E para usar essa função, você precisa ativar esse recurso nas configurações e aí vai aparecer essa lupinha. E através dela você consegue traduzir qualquer frase em site, dentro do aplicativo, em qualquer lugar no seu celular. Não precisa copiar a frase e jogar no aplicativo, é na hora. Ele é muito útil também, por exemplo, em conversas que você está conversando em outro idioma, na hora você joga a lupa e já consegue traduzir. E também consegue colocar do português para o inglês. E essa função é muito útil para quem, como eu, costuma ler muito em sites de notícias, sites gringos, porque na hora você consegue traduzir, até mesmo em conversa no WhatsApp. Se você está conversando em outro idioma, você usa a lupinha e é muito mais prático, muito simples. E essas são apenas algumas das funções do aplicativo, tem várias outras. Ele é ótimo para quem quer aprender inglês, quem quer melhorar o inglês. Então, se vocês querem conhecer todas as funções do aplicativo, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição para vocês baixarem. Já baixa para você não esquecer depois de me perguntar qual era o aplicativo, baixa agora, vai estar aqui na descrição. Sério, eu tenho certeza que vocês vão amar e usar muito. E agora, bora começar o caso de hoje. E o caso que eu escolhi pra vocês hoje é um caso que eu acabei descobrindo outro dia e por algum motivo esse caso ficou muito na minha cabeça, então já faz algumas semanas que eu venho querendo trazer pra vocês esse caso, porque eu quero muito saber a opinião de vocês sobre ele, que é o caso dos irmãos Menendez. Então, Joseph Lyle Menendez nasceu no dia 10 de janeiro de 1968 em Nova York. 2 anos depois, quase 3 anos na verdade, nasce o seu irmão Eric Galen Menendez. Ele nasceu no dia 27 de novembro de 1970 em New Jersey. Os irmãos eram filhos de José e Mary Menendez, e a Mary, na verdade, tinha o apelido de Kitty, então só chamavam ela assim. E ela era 3 anos mais velha que o José, os dois se conheceram quando eles eram estudantes na universidade, e aí eles se mudaram para a Costa Leste, e lá o José começou a trabalhar para a indústria do entretenimento. E os dois sempre foram muito preocupados com a imagem pública da família. E o pai, na verdade, era um imigrante cubano que mais tarde se tornou um executivo de entretenimento bem-sucedido. Ele exercia uma tremenda pressão sobre os seus filhos para que também tivessem sucesso, assim como ele. Então os irmãos cresceram em meio a riquezas, privilégios. Na verdade, eles cresceram em um bairro de classe alta em Princeton, New Jersey, e eles frequentavam a escola de Princeton, suas notas eram medianas. E já nessa época, quando os meninos eram muito novos ainda, o pai já exercia uma certa pressão neles para que eles tivessem notas boas e que eles também praticassem algum tipo de esporte. E como eu disse, na escola as notas deles não eram muito boas. O Eric sempre foi visto como um menino muito tímido e muito quieto, e na verdade ele sempre adorou o irmão mais velho, o Lyle, então ele se inspirava nele, tudo que ele fazia ele imitava. E uma coisa que os professores notaram desde sempre no comportamento dos dois era que eles pareciam ser muito imaturos para a idade deles e que eles também tinham um certo problema de aprendizado, mas o pai nunca quis ouvir essa opinião dos professores. O José, na verdade, era um homem muito controlador de toda a família e ele era uma pessoa bem difícil de agradar. E, na verdade, as regras dele eram super rígidas e cobriam todos os aspectos da vida da família. Então, isso incluía o que eles podiam ou não comer, com quem eles podiam se associar,
associar e o que podiam ler. Eles tinham que ser responsáveis por suas ações a cada minuto de cada dia. O José também decidiu que os meninos deveriam se destacar, assim, real em algum esporte. Então, quando o Eric tinha 9 anos e o Lyle 12, ambos haviam escolhido tênis, no qual mais tarde se tornaram extremamente talentosos. E toda essa cobrança do pai em cima dos filhos começou a afetar a vida dos dois. Eles começaram a ranger os dentes, eles desenvolveram essa mania, desenvolveram dores no estômago e começaram a gaguejar. Além disso, eles também adquiriram temperamentos bastante alarmantes. Aos 14 anos, o Lyle ainda brincava com bichos de pelúcia e às vezes molhava a cama. E quando perguntavam para amigos como era a personalidade dos irmãos, eles diziam que eles eram bem diferentes. O Lyle, por exemplo, teve problemas para conseguir distinguir a ficção do que era real. Ele tinha uma personalidade muito forte, ele também era bem inteligente. Já o Eric era mais sensível, mais quieto, ele guardava os seus pensamentos e sentimentos para si mesmo. E na escola os professores contavam que ele era pego chorando constantemente e que pelo poder que o pai dele tinha, né, ele era um homem muito bem sucedido, as pessoas meio que tinham um certo receio de falar qualquer coisa para ele, mesmo porque muitas vezes ele não escutava, né. E o primeiro sinal de que tinha alguma coisa errada, alguma coisa esquisita, que começou a mudar a forma como os irmãos agiam, aconteceu quando o Lyle tinha 15 anos e o Eric 12. Aconteceu em 1982, quando a sua prima, Diane Vandermolen, veio ficar com a família Menendez nas férias de verão. E aí aconteceu que em uma noite os irmãos e a Diane estavam lutando de brincadeira, quando do nada eles começaram a tirar as suas roupas. Eles amarraram ela sem dizer nada e começaram a tirar a blusa dela até que ela começou a gritar, então eles pararam. E essa mesma prima relatou algumas outras coisas que aconteceram também, que foram bem esquisitas e que ela não entendia porque eles estavam agindo daquele jeito. Até que em 1985, José foi oferecido o cargo de presidente da Live Entertainment, que era uma empresa de distribuição e produto de vídeo na Califórnia. Então ele conseguiu convencer a família de que a grande mudança da costa leste para o oeste seria do interesse de todos. O Lyle tinha 17 anos, ele estava a ponto de se formar na escola e ele queria permanecer em Nova Jersey para tentar frequentar a Universidade de Princeton. Então ele ficou por lá e o José, a Kitty e o Eric, que tinha 14 anos, se mudaram para Calabasas, no Vale de San Fernando, onde o Eric frequentou a Calabasas High School. Então o Lyle ia visitar a família nos fins de semana na Califórnia. E nessa época, os dois irmãos começaram a roubar algumas casas pelo bairro. Eles, nasceram numa família muito rica desde sempre, então não fazia muito sentido por quê deles estarem fazendo isso. E depois que eles começaram a fazer isso, o José decidiu que a família ia se mudar, então eles foram para Beverly Hills, se mudaram para uma mansão enorme, super luxuosa, e ele estava muito decepcionado com essas atitudes dos filhos. Então foi bem nessa época que os dois começaram a ficar cada vez mais rebeldes. Em 1986, o Lyle se inscreveu para a Universidade de Princeton, mas foi rejeitado. No ano seguinte, ele foi aceito, porém, pouco tempo depois que ele começou as aulas, ele foi acusado de plágio durante o primeiro semestre. Então ele foi enviado ao comitê disciplinar da universidade, ele foi suspenso por 1 ano e só poderia voltar em 1988. Então o José ficou extremamente decepcionado de novo com ele e ele decidiu que ele tinha que fazer alguma coisa para que o Lyle aprendesse a trabalhar, a conseguir suas próprias coisas e levar a vida dele mais a sério. Então ele conseguiu um cargo pro Lyle dentro da empresa que ele trabalhava e aí ele era tratado como qualquer outro funcionário. Porém o Lyle não demonstrou nem um pouco de interesse em trabalhar na mesma empresa do pai. Ele não obedecia às ordens, muitas vezes ele nem aparecia pro trabalho. E sempre que fazia um tempo bom, ao invés de ir trabalhar, ele ia jogar tênis. Então, pouco tempo depois, ele foi demitido. Em 1988, o Eric foi acusado 2 vezes de roubo. E foi nesse mesmo ano que ele começou a escrever alguns roteiros de filmes. E um desses roteiros era sobre os filhos que assassinavam os próprios pais. Então, no verão do mesmo ano, o Eric se formou na Beverly Hills High School. Ele também jogou vários torneios de tênis antes de começar a estudar na UCLA. E foi nessa época também que os irmãos decidiram começar a roubar os pais dos seus amigos. Ou seja, eles invadiam a casa dos pais dos seus amigos para roubar dinheiro, joias. Estima-se que nessa época eles roubaram mais de $100 mil. Nessa época também o Eric foi detido por uma infração de trânsito em Calabasas. E aí o policial descobriu que tinha várias mercadorias roubadas no porta-malas do carro, o que acabou implicando com os dois irmãos. Então o José ficou muito bravo com os dois, mas não queria ver os filhos na prisão. Então ele contratou um advogado muito bom de defesa criminal, chamado Gerald Shalev, que representou o Lyle e o Eric. O advogado fez um acordo
acordo com o escritório do promotor do condado de Los Angeles que se o Eric, que era jovem e não tinha nenhum antecedente, se declarasse culpado de todos os crimes, o Lyle, que era mais velho, seria absolvido. O juiz concordou e o Eric foi sentenciado ao serviço comunitário com os sem-teto e os dois irmãos foram designados para aconselhamento psicológico obrigatório. Além disso, o José teve que pagar todas as vítimas, no caso os pais dos amigos deles, por todos os itens que eles roubaram. Isso também porque a maioria desses itens que eles roubavam, eles vendiam, então não tinha como recuperar, e aí ele teve que pagar todo o prejuízo. Aí o Lyle voltou para Princeton, mas ele não estava tendo um bom desempenho acadêmico. Ele tinha muito uma atitude assim, eu vou fazer o que eu quiser, e ele simplesmente não ligava para nada. Então isso colocou ele em liberdade condicional disciplinar por danificar as mesas de sinuca no salão de residência. Ele também teve a sua carteira de motorista suspensa e perdeu todos os privilégios da família em seu clube de campo em Princeton. E a essa altura, o José e a Kitty não sabiam mais o que fazer com os dois, o que fazer para que eles parassem com esses comportamentos. E para isso, eles ameaçaram cortar alguns privilégios dos meninos. E a Kitty, nessa época, ela estava passando por aconselhamento psiquiátrico. Ela disse ao terapeuta no dia 19 de julho de 1989 que os seus filhos eram narcisistas, não tinham consciência e exibiam sinais de que eram sociopatas. Então os pais estavam meio que assim, sem saber o que fazer, eles decidiram fazer uma pequena viagem para ver se conseguiam juntar mais a família, passar um tempo com os meninos, ver se talvez isso ajudasse em alguma coisa. Então, no dia 19 de agosto de 1989, a família Menendez viajou para Marina del Rey, que é o maior porto artificial de embarcações do mundo. Então, eles alugaram um barco para pescar tubarões. Então, no dia seguinte, que era um domingo, dia 20 de agosto de 1989, o José e a Kitty estavam relaxando em casa, na sua mansão em Beverly Hills, que ficava na 722 Elm Drive. Eles estavam lá comendo a sobremesa enquanto assistiam a um vídeo. Os filhos Lyle, que na época tinha 21 anos, e o Eric, de 17, saíram à noite para ir ao cinema. Então, no mesmo dia, o Departamento de Polícia de Beverly Hills recebeu uma ligação às 11h47 da noite, no mesmo dia, e era o Lyle, que estava chorando, soluçando, relatando que alguém havia assassinado seus pais. A ligação, que foi gravada, durou 2 minutos e meio, e o Eric podia ser ouvido gritando no fundo. Então, em poucos minutos, chegaram vários policiais lá na mansão, e o investigador principal do caso notou que logo ao chegar a casa, apesar de estar um pouco desarrumada, não havia sido roubada, então as pessoas que fizeram isso, que cometeram esse assassinato, não levaram nada. E ele também notou que provavelmente as vítimas conheciam o assassino, porque não haviam sinais de arrombamento nas portas e nem nas janelas. Então provavelmente era uma pessoa que já havia estado naquela casa antes ou que sempre estava por lá. A polícia interrogou os irmãos durante 20 minutos, porque é uma coisa de rotina, E aí durou só 20 minutos porque o Eric estava inconsolável, ele não conseguia parar de chorar. E durante todo o interrogatório, o Lyle parecia muito calmo, muito tranquilo, assim, com as suas respostas, enquanto o Eric simplesmente não conseguia parar quieto, ele parecia estar muito perturbado. Então, segundo o interrogatório, os irmãos disseram que de manhã, depois de tomar um café da manhã um pouco tarde, eles foram jogar tênis na quadra do jardim. Depois disso, eles entraram para assistir uma partida de tênis na TV. Eles passaram a tarde fazendo compras no Beverly Center, um shopping local, e depois voltaram para casa. Por volta das 5 da tarde, eles fizeram planos com um amigo chamado Perry Behrman para se encontrar mais tarde em um festival de comida local. Os irmãos saíram de casa novamente por volta das 8 da noite, planejando assistir ao novo filme do James Bond no cinema Westwood Village. Chegando lá, tinham longas filas, então eles decidiram ir ao shopping Century City para ver Batman. Após o filme, o Lyle e o Eric, que estavam com esse amigo, acabaram perdendo ele no meio do caminho, e aí eles telefonaram para ele e mudaram os planos. Então eles decidiram ir pro restaurante Cheesecake Factory em Beverly Hills e planejaram encontrar um amigo por lá. Mas para isso eles resolveram voltar para casa para buscar a identidade falsa do Eric para que ele pudesse tomar bebidas alcoólicas no restaurante. E foi nesse momento, quando eles voltaram para casa, que eles encontraram os pais mortos na sala e imediatamente ligaram para a polícia. E uma coisa que eles contaram para a polícia é que logo que chegaram em casa, eles notaram que tinha fumaça. E, na verdade, eles viram essa fumaça antes de encontrar o corpo dos pais na sala. Porém, os policiais que chegaram no local pouquíssimos minutos depois da ligação disseram que não viram fumaça nenhuma em nenhum lugar. E ele tinha dito que principalmente na sala tinha muita fumaça e eles disseram que não tinha nada. E o Lyle disse à polícia que a sua mãe era suicida nos últimos anos e que ela estava se comportando de maneira estranha. Enquanto o Eric sugeria um possível envolvimento da máfia na morte dos seus pais. O Dr. Arwen Golden, que é médico legista do Departamento de Polícia de Los Angeles, conduziu as autópsias de José e Kitty
Menendez no dia 23 de agosto de 1989. O Lyle e o Eric realizaram uma cerimônia memorial para os seus pais no dia 25 de agosto de 1989 no Directors Guild of America em Los Angeles. Eles chegaram 1 hora atrasados e o Eric parecia muito desconfortável, enquanto o Lyle permaneceu calmo e controlado durante todo o tempo. E aí, no dia 28 de agosto de 1989, os irmãos realizaram um funeral tradicional na igreja da capela da Universidade de Princeton para os pais. O professor Brandon Scott conduziu o serviço e Lyle falou por meia hora dizendo o quanto seus pais tinham significado para ele. Já o Eric estava chateado demais para falar, então ele não disse nada. Então, logo após a morte dos pais, assim, pouquíssimos dias depois, o Lyle decidiu que ele queria entrar no mundo dos negócios, então ele largou a faculdade, enquanto o Eric estava tentando decidir se ele continuava na universidade, né, ele estava estudando na UCLA, ou se ele investia na carreira de tenista. E eles não estavam preocupados com dinheiro, porque logo após a morte dos pais, eles ganharam uma apólice de seguro do pai deles, que era no valor de 650 mil euros. E isso foi logo depois que tudo aconteceu, então eles começaram a comprar relógios Rolex, carros de luxo, equipamentos de som, roupas de grife. Eles também alegaram que não queriam continuar vivendo na mansão dos pais em Beverly Hills, porque eles temiam por suas vidas. Então eles começaram a se hospedar em hotéis de luxo, hotéis 5 estrelas. Eles andavam só com guarda-costas. Eles começaram a andar só de limusine. Eles alugaram apartamentos caríssimos. Um deles comprou um Porsche, o outro comprou um Jeep. Tipo, eles estavam gastando muito dinheiro. Em outubro do mesmo ano, eles haviam cobrado mais de 90 mil euros no cartão American Express do pai. E aí o Lyle começou a tentar formar sua própria empresa chamada Menendez Investment Enterprises e voava frequentemente entre a Califórnia e New Jersey, sempre viajando em classe executiva. A empresa faliu antes mesmo de começar, e aí ele comprou um restaurante, que também não deu certo. Enquanto isso, o Eric tentou patrocinar um show de rock com o seu sócio em Los Angeles, mas o sócio dele fugiu com os 40 mil dólares de investimento que ele deu nisso. E aí ele decidiu que ia se dedicar ao tênis, então ele contratou o Mark Heffernan como treinador particular. Eles começaram a viajar bastante, gastando em hotéis de luxo, e basicamente qualquer coisa que o treinador falava, ele gastava, porque ele dizia que ia melhorar o jogo do Eric. Então, no final de 89, os irmãos haviam gastado mais de 1 milhão de libras. Então, todas essas coisas que eu contei pra vocês agora que eles fizeram foi, tipo assim, logo após o crime. Então, os investigadores começaram a suspeitar um pouco de como os irmãos estavam tão preocupados em gastar dinheiro, comprar carros, viajar, e não pareciam muito preocupados em descobrir quem havia assassinado seus próprios pais. Então, pouco a pouco, os investigadores começaram a suspeitar que talvez eles tivessem alguma coisa a ver com o crime. Além disso, no dia 31 de agosto de 1989, o Lyle contratou um especialista em computador para que ele conseguisse excluir alguns arquivos que estavam no computador da mãe deles. Então, Lyle disse que ele havia excluído sem querer o testamento mais novo que o pai havia escrito, e nisso eles conseguiram só uma cópia do mais antigo, onde ele e o Eric ficavam com toda a fortuna dos pais. A equipe de investigação do caso acabou encontrando uma ligação entre os irmãos Menendez e o caso, quando eles viram que 2 espingardas Mossberg calibre 12 foram compradas no dia 18 de agosto de 1989. E o recibo da venda das espingardas foi assinado por Donovan J. Goodrow. E o endereço listado ficava em San Diego. O Donovan é um amigo do Lyle e ele provou que ele estava trabalhando em Nova York no dia dessa compra e que a assinatura que fizeram nem se parecia com a assinatura dele e que o endereço fornecido era falso. Então agora a polícia tinha sua primeira prova física que ligava os irmãos ao caso. No dia 7 de março de 1990, o Lyle e alguns amigos voaram de New Jersey para Los Angeles e a polícia acreditava que o Lyle não estava pensando em ficar muito tempo por lá e logo voltaria a New Jersey. Então naquela época o Eric estava jogando em um torneio de tênis em Israel. Eles decidiram ir em frente e prender o Lyle primeiro. No dia 8 de março de 1990, por volta das 13 horas da tarde, o Lyle foi preso no extremo sul, em Elm Drive, enquanto dirigia com alguns amigos até um restaurante para almoçar. Ele e seus amigos foram levados para a delegacia de West Hollywood Sheriff, onde o Lyle foi reservado e transferido para a cadeia de homens do condado de Los Angeles. O Eric ficou sabendo então que o irmão dele estava preso e ele ligou pro tio dele para pedir conselhos, para perguntar o que ele deveria fazer. E o tio disse que a coisa mais sensata a se fazer naquele momento era se entregar. Então no dia 11 de março de 1990, ele se entregou para a polícia no aeroporto, então ele foi preso e foi mandado para a mesma cadeia.
Então, no dia 26 de março, no mesmo mês, os irmãos foram denunciados pelo assassinato em primeiro grau de seus pais em circunstâncias especiais, no tribunal da juíza Judith Stein, em Beverly Hills. Sorrindo e se comportando como se não tivessem nada com o que se preocupar, os dois declararam inocentes. Eles foram mantidos sem fiança, aguardando julgamento na cadeia de Los Angeles County Man. Lá, o Lyle e o Eric estavam na seção 7000 da prisão, que também deteve O.J. Simpson e Richard Ramirez. Dois casos que eu já contei pra vocês aqui no canal e eu vou deixar linkado aqui em cima pra quem quiser assistir. Então, mais de 3 anos depois, eles foram indiciados pelo assassinato dos pais em condições especiais, o que significa que eles poderiam ser condenados à morte na câmara de gás. O primeiro julgamento foi transmitido por uma TV ao vivo e o caso se tornou assim gigante, ele já estava muito conhecido porque afinal o pai deles era muito bem sucedido, então as pessoas estavam falando muito sobre esse caso, que até se vocês jogarem no Google vocês vão ver o tanto de coisa que tem. Tem muita imagem, muita entrevista, tem o julgamento. Eu vou deixar pra vocês um link aqui na descrição, que eu acho que esse vocês têm que assistir. E o julgamento aconteceu no condado de Los Angeles do dia 20 de julho de 1993 até 28 de janeiro de 1994. Então, no primeiro julgamento, no dia 20 de julho de 1993, Lyle e Eric confessaram ter assassinado seus pais, alegando legítima defesa. Mas o que as pessoas realmente ficaram chocadas foi quando eles disseram que eles acreditavam que seus pais planejavam matá-los depois de anos de abuso físico, emocional e sexual, a fim de impedi-los de contar a alguém sobre o incesto. E esse é o link que eu vou deixar pra vocês aqui embaixo, que é desse momento quando eles confessam isso no tribunal. Então esse vídeo eu acho que vocês têm que assistir. Então, segundo eles, o Lyle sofreu abusos dos 6 anos de idade até os 8 e o Eric dos 6 anos de idade até os 18. Então a defesa deles era que foi legítima defesa e que não foi por dinheiro, que todo mundo achava que havia sido por dinheiro, para que eles pudessem ficar com a fortuna dos pais, né, que foi o que pareceu, porque eles saíram gastando e comprando 1000 coisas caras. Eles disseram que não, que esse não era o motivo e que eles sempre tiveram dinheiro, então isso nunca foi uma preocupação, e que o motivo real era que eles assassinaram os pais porque tinham medo deles. E quanto à mãe deles, o Lyle disse que sofreu abusos da mãe também até os 13 anos de idade. E quando ele disse isso, o irmão da Kitty, tio dele, Brian, disse que na verdade era tudo mentira e que nunca houveram abusos naquela família. Então agora que os dois confessaram o crime, eu vou contar pra vocês, vou voltar um pouco no caso e contar exatamente como eles cometeram o crime antes de voltar para o julgamento. Então, segundo relatórios policiais e investigações extensas que fizeram sobre o caso, o que aconteceu foi o seguinte: uma adolescente que morava em algumas casas na mesma rua da família Menendez estava do lado de fora de casa esperando o namorado chegar, e foi quando ela notou que um carro parou na frente da casa dos Menendez e desse carro desceram 2 homens. Eles foram até a porta-malas do carro e depois entraram em direção à casa. Esses 2 homens eram Lyle e Eric. Eles entraram na casa através do escritório e caminharam pelo corredor em direção à sala da família onde os pais estavam. O José estava sentado cochilando com os pés em cima da mesa de café, enquanto a Kira estava estendida do lado dele no sofá com a cabeça no colo dele. Os irmãos estavam com suas espingardas Mossberg de calibre 12. José foi baleado 2 vezes. O primeiro quebrou a porta de vidro atrás dele e o atingiu 2 vezes no braço direito e no cotovelo esquerdo. O segundo foi um tiro na parte de trás da cabeça que abriu o seu crânio. A Kira tinha conseguido pular e começar a fugir antes de também ser baleado no braço direito e também na panturrilha direita. Ela caiu e foi baleada novamente. Ela foi atingida no braço direito, no peito esquerdo, que perfurou o seu pulmão, e na coxa esquerda, a uma distância tão curta que a força do tiro quebrou sua perna. Ainda viva, a Kiri tentou se arrastar para longe, mas não conseguiu. A munição havia acabado, eles correram para o carro para recarregar, voltaram a casa e atiraram novamente. Depois disso, os irmãos dirigiram até o Canyon para tentar se livrar das espingardas e dos cartuchos. Depois foram para um posto de gasolina para jogar fora suas roupas ensanguentadas, antes de comprar ingressos para um filme no cinema local, que foi o que eles usaram como álibi. E aí, depois disso, eles voltaram pra casa e foi aí que aconteceu a ligação pra polícia e aí que eles deram toda aquela história. Então, agora, voltando ao primeiro julgamento, os 2 irmãos tinham júris separados. E os 2 tinham advogados muito bons que tentavam passar essa imagem de 2 jovens que sofreram muito abuso e que estavam com muito medo. Mas, na verdade, não tinha como apagar os registros criminais que eles tinham antes, porque eles roubaram várias casas, como eu disse, contei pra vocês. Então, eles já tinham, né, uma ficha criminal antes.
E a promotoria também focou muito na questão do dinheiro, já que eles herdaram essa fortuna gigantesca dos pais. Depois de 6 meses, o julgamento terminou com os 2 júris em um impasse. Então o juiz fixou um novo julgamento para o dia 28 de fevereiro de 1995. Então esse segundo julgamento foi adiado várias vezes e aconteceu no dia 23 de agosto do mesmo ano, 1995, até 20 de março de 1996. Lyle e Eric foram novamente julgados juntos com um único júri. Então no dia 20 de março de 1996, um veredito foi alcançado. Lyle, com 28 anos, e Eric, com 25, foram considerados culpados de assassinato em primeiro grau em circunstâncias especiais e culpados de conspiração para assassinato. Em 2 de julho de 1996, o juiz Westberg condenou Kyle e Eric Menendez a 2 sentenças consecutivas de prisão perpétua a cada, sem a possibilidade de liberdade condicional. E mais tarde descobriram que em 31 de outubro de 1989, o Eric havia confessado o assassinato para o seu terapeuta, que ligou para o Lyle falando sobre isso. Então o Lyle correu até o local. Ele ficou muito bravo porque o irmão havia confessado e ele começou a ameaçar o terapeuta, dizendo que ele não poderia contar pra ninguém, senão eles matariam ele também. E como ele foi ameaçado, ele poderia ter contado pra polícia se ele quisesse, porque isso quebra o privilégio de confidencialidade, mas ele escolheu não contar. Porém, ele continuou a aconselhar os irmãos, ele fez anotações e gravou as sessões com eles, e todas essas coisas foram usadas posteriormente pelo tribunal do Condado de Los Angeles, em Santa Mônica, como evidência no primeiro julgamento. Atualmente, os irmãos Menendez estão em prisões na Califórnia. O Lyle está na prisão estadual de Muller Creek, enquanto o Eric está na prisão estadual Pleasant Valley. Ambos os irmãos se casaram enquanto estavam na prisão, mas seus direitos conjugais foram negados. A esposa do Eric, Tammy Menendez, publicou um livro. Eles disseram que nunca conseguiríamos. Minha Vida com Eric Menendez, em 2005. Após a publicação do livro, o Eric apareceu no show ao vivo do Larry King nos Estados Unidos e confirmou que havia feito uma grande contribuição para a edição do livro da Tammy. Ele também disse que ele e o Lyle não conversavam há mais de 10 anos. Porém, em fevereiro de 2018, o Lyle foi transferido da prisão estadual de Muller Creek, que fica no norte da Califórnia, para Donovan Correctional Facility, que fica em San Diego, onde o seu irmão foi preso. Então, em abril, o Eric se encontrou na mesma unidade habitacional que o seu irmão, onde eles interagiram pela primeira vez em mais de 20 anos separados. Eles participaram juntos de programas educacionais e de reabilitação. Provavelmente os irmãos Menendez vão passar o resto de suas vidas na prisão. Foram feitos 2 filmes inspirados no caso, documentários, e também um episódio na série Law and Order. Então até hoje muito se fala sobre esse caso, que ficou extremamente famoso nos Estados Unidos, e se discute muito essa questão de que se eles realmente foram abusados pelos pais, o que até hoje eles dizem que sim, que a pena deles foi muito severa, porque eles sofreram muito durante muitos anos de abuso, e que aqueles abusos que acarretaram em todas as coisas erradas, digamos assim, que eles fizeram. Então, na mudança de personalidade, essa questão que eles não conseguiam se concentrar na escola, que eles eram inteligentes, mas não conseguiam ter boas notas, começaram a furtar. Então, todas essas coisas foram fruto de abuso. Então, muitas pessoas acreditam que a pena é muito severa e que eles deveriam ser soltos antes. Tem pessoas que acreditam que foi tudo inventado, mas eu quero muito saber o que vocês acham sobre isso, então comenta aqui pra mim. Esse é um caso que, por algum motivo, ele ficou muito na minha cabeça desde que eu li pela primeira vez, então eu queria trazer pra vocês. Comenta aqui o que vocês acham sobre esse caso, quero muito saber. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não está inscrito. Aproveita e vai lá me seguir nas redes sociais também, playlist completa aqui na descrição. E é isso, gente, eu vejo vocês no próximo vídeo.